Seja muito bem-vindo, esse é o Franqueamente, o podcast da Franchise Story. Eu sou Guilherme Carnicelli e hoje a gente vai explorar mais um assunto bacana, mais um tema legal sobre um dos setores especificamente de mercado, trazendo uma das empresas mais tradicionais do Brasil. E eu tenho certeza que você vai poder entender o tamanho da oportunidade que existe hoje dentro desse segmento. Tá comigo aqui então é o Aldo Leone, CEO da Gastur, uma empresa que dispensa a apresentação. Vem comigo que vai ser muito bacana, só rodar a vinheta aí. Valeu! Franqueamente, um negócio feito para você. Aldo, muito obrigado pela tua presença aqui. Você é uma autoridade do mercado de turismo, acho que a gente vai poder explorar uma série de assuntos aqui. Vamos poder falar um pouco do momento da Gastur e vamos poder falar de todas as oportunidades que existem. Acho que tem muita gente que quer entender o que está acontecendo. O consumidor de turismo sofreu muito, não foi só o mercado de turismo que sofreu, né? A gente vê as pessoas ali estão sedentas por viajar, mas eu vou começar sempre pelo começo, né? Toda jornada tem um primeiro passo, é muito legal quando a gente começa do começo. Conta um pouco, para quem não conhece a Gastur, não conhece a história da Gastur, né? Conta ali rapidamente, tenta fazer resumindo uma longa história, só para a gente introduzir as pessoas que não conhecem a Gastur e a história da Gastur, para elas terem uma breve noção. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Guilherme, muito obrigado, a Franchise Story, muito obrigado pelo convite de falar sobre turismo, sobre franquias em turismo também. A Gastur é uma operadora de turismo que tem 68 anos, fundada em 53 pelo meu pai. Hoje nós somos a mais tradicional, a mais antiga operação de turismo nesse país, já localizado, criando, vendendo, sendo pioneiro em viagens, vou te falar. Algumas das obras da Gastur ao longo dos anos, tá? Bariloche, Disney, roteiros para a Europa de ônibus, viagem de incentivo, cruzeiros marítimos, resorts nacionais. Fomos a primeira operadora a vender resort nacional nos anos 80. Então, assim, a Gastur é simplesmente a pioneira e a número 1 na história desse turismo desse país. Então, você vive 68 anos, você está na segunda geração, já é uma empresa profissionalizada, uma empresa realmente muito bem posicionada no trade, mercado turístico, com um respeito enorme por todos os fornecedores, com representantes do mundo inteiro. Então, eu diria para você que é uma solução completa de turismo que existe, a marca Gastur. Legal. E nesse ponto, estamos aqui prontos para aguentamos e vamos falar depois hoje sobre o que é uma pandemia e o pós-pandemia. É isso aí, não, e se a gente for pensar uma empresa de 68 anos, passou por picos e vales de mercado, crises de todo tipo, né? A gente vive num país que é um país que eu costumo dizer que é um país off-road, né? Aqui não tem trilha, não é estrada asfaltada. Aqui é uma jornada de aventura. Então a gente viveu ao longo desses 68 anos, acho que o seu pai e você já passou por momentos de picos e vales. E a gente está vivendo hoje mais uma dessas turbulências que toda empresa com uma longa história, né, mais sólida, consegue atravessar e passar. Falando especificamente aqui, acho que do mercado de turismo hoje, e trazendo um pouco do contexto, eu acho que o mercado do turismo tenha provavelmente sido, junto com o mercado de aviação, um dos mercados que foi mais atingido. Foi mais rapidamente atingido, obviamente, né? Porque na hora que começaram os fechamentos, basicamente você desliga uma máquina, não tem muito o que fazer, né? E aí foi uma jornada aí de começar a reestruturar processos, operações. Acho que muita gente nesse meio do caminho que não tinha uma solidez como a Gastur tem, que não tem a força que a Gastur tem de penetração de mercado, de resiliência e fidelização de cliente, acabou aí minguando, retraindo e algumas até desapareceram. Como é que está hoje a visão do empresário, olhando para você como empresário de turismo? Como é que está a visão hoje do que aconteceu e do que pode acontecer a partir do momento que a gente começa a ter aí melhorias nesse processo todo sanitário que o mundo vem passando, né? Guilherme, vamos pela oportunidade, não pela tragédia. Tragédia de saúde, tragédia humana, a gente não precisa discutir. Sim, só você ver qualquer jornal, qualquer revista, qualquer rádio, você vai ouvir tudo, não sou eu que vai falar de novo sobre isso. Mas se você é oportunidade, e realmente são ciclos, e você vê esse ciclo muito bem, em 68 anos, eu consigo ver esses ciclos, são ciclos que você muda tudo. São ciclos que você renova, são ciclos que você começa de novo do zero. Isso aconteceu com a gente. Se eu te falar que eu tenho 4, 5 provas claras de tudo que começou de novo numa história do turismo nesse país, começou de novo. Você reestrutura, você refaz processo, você refaz fluxo, você refaz comissões com fornecedores,
você consolida, você traz gente boa do seu lado e começa a entender como é que funciona o mercado, você ganha respeito dos seus fornecedores, sejam companhias aéreas, hotéis, serviços e outros serviços mais, você cria receitas marginais, como ganhar dinheiro e como ser eficaz com outras receitas que a gente não imaginava no turismo, quer dizer, não é só vender o hotel, o avião, é vender o pacote, o valor agregado dessa viagem, é o seguro de viagem, é o cartão telefônico, é a garantia e outras coisas mais que a gente está criando. Então, eu diria para você que é uma oportunidade de recomeço, é uma oportunidade que acontece de séculos e séculos, vai para você recomeçar e dar o restart. Para isso, o que você tem que ter? Muita energia, muita disposição, muito conhecimento, muita vontade, de verdade. Quem não tem energia, disposição, conhecimento e vontade, ficou no meio do caminho, desistiu, foi para casa e está por aí vagando pelo mundo pensando em outras coisas. No caso da Gastur, como a gente foi realmente, como eu te falei, pioneiro e estamos sempre na vanguarda da coisa, a gente assumiu pessoalmente, eu com o meu staff todo, aqui eu posso falar como o Aldo, mas também com todo o staff que eu tenho de pessoas que estão com a gente há 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses brigando, são 2 anos exatos já. São 2 anos já. São 2 anos já, hoje vai fazer, da semana que vem faz 2 anos exatos que começou e vamos para frente com tudo. E, Guilherme, eu sei que você vai me perguntar, mas eu vou te responder antes. A maior oportunidade de desenvolvimento de negócios está no turismo. O turismo mundial, o turismo bem estruturado, seja ele na construção de hotéis, construção de rodovias, em aluguel de carro e outras coisas mais, e a gente do turismo que engloba a parte da venda física, a venda digital, a venda não digital, digital, é aqui. Eu acredito muito no potencial do turismo daqui para frente. Claro, pós-pandemia. Sim. E óbvio, né? Se o mercado retraiu, ele vai expandir de novo, né? E nesse processo de expansão, e aí falando um pouco do plano da Gastur, a Gastur, junto com a Franchise Store, a gente hoje tem um planejamento de expansão através do mercado de franchise, né? Então existe hoje todo um arcabouço de coisas preparadas para os novos franqueados poderem ingressar nesse processo, né? Sejam eles já operações existentes que queiram converter e estar dentro de um grupo, de uma rede que vai fornecer ali para ele mais subsídio, mais força. Então, estar dentro de uma rede num momento como esse é muito mais interessante, porque você está forte, você tem gente pensando o negócio para você, você tem aquilo que eu chamo de cérebro coletivo, né? É muita gente com o mesmo propósito dentro de uma rede, então aí você tem compartilhamento de ideias, de soluções, e inovação surge muito nesse processo também, porque as pessoas trocam muita informação, trocam muita... A tua dificuldade, às vezes é a dificuldade de outro, mas alguém já teve a solução para isso, essa é a grande vantagem de uma rede. Então eu acho que tem muita gente que hoje está operando sozinho, que poderia estar dentro de uma rede como a Gastur, e também tem aquele cara que está buscando hoje um negócio que tenha um mercado promissor futuro, né? E a gente sabe que o mercado de turismo é um mercado promissor, porque a gente olha para todo mundo que é consumidor de turismo e o cara tá suando frio de vontade de viajar, né? Não é 1 nem 2 que eu conheço assim, é muita gente. Ontem eu estava com um amigo, ele tá falando, cara, ele falava assim para mim, Guilherme, tem 2 anos que eu não saio para viajar. Eu tô ficando já doente com esse negócio, porque viajar para mim é a minha terapia. Eu trabalho feito um maluco e a única maneira de eu me desligar dos meus negócios e poder esvaziar a cabeça é viajando. Então existe uma demanda reprimida muito grande para isso, que faz o mercado muito promissor, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa alavanca que a Gastur está pensando com o negócio do franchise, com retomada de mercado, essas coisas todas. Guilherme, é importante, eu sei a genialidade de vocês, por isso que eu sou cliente da Franchise Store, acredito no trabalho de vocês, muito, muito, muito mesmo, tá? Você falou muito bem. O primeiro passo é a estruturação da empresa para começar a franquear, já temos as nossas 55 franquias e vamos ter mais a partir de agora. Realmente, o cérebro coletivo, a união operacional de empresas, a união de ideias, a união das pessoas, a democratização das pessoas, ela vai ajudar muito esse processo, porque nós estamos criando realmente um turismo novo do ponto de vista de venda ao consumidor. O consumidor foi muito mal atendido durante a pandemia. O consumidor ele teve muita reclamação, ninguém respeita, os call centers não funcionaram, das entidades turísticas, sabe? O consumidor ele é quase enganado pelas entidades turísticas da maneira que o marketing chega nele. Então, no pós-pandemia é um desespero e você percebe que é um consumidor desesperado para consumir. Então ele recebe lá um X de um produto X, ele compra na hora achando que é o melhor negócio e não é péssimo. Então
Então, a figura do agente de viagem, a figura do consultor de viagem, a figura do Travel Advisor, que é o nome mais bonito. O nome mais bonito que eu vejo para mim é Travel Advisor. Legal. O Travel Advisor, quer dizer, vamos falar tudo em inglês aqui, é Franchising de Travel Advisors, tá? Fizemos um curso de inglês, a gente pode falar inglês. Isso. Mas na verdade são franquias de agentes de viagem e são, né, advisor, como é que é advisor? Consultores de viagem. São consultores. Consultoria pura de viagem, é isso que a gente vai fazer daqui para frente. E para isso, como eu te falei, coletivo, pensamento coletivo, tá pronto? Tá pronto. Agora vamos para frente. Quem são essas pessoas que estão ouvindo a gente e que podem ser esses Travel Advisors? A virada de bandeira existe. Hoje a gente atende 1.855 agências de viagem no Brasil inteiro. E esse agente de viagem, ele também precisa de uma rede. Ele precisa ter uma garantia de suporte, né? no trabalho dele. Ele tem que ter um suporte, ele tem que ter um sistema. Ele tem que ser uma coisa que seja rentável para ele. Esse agente de viagem, ele ficou muito suprimido, ele ficou muito, sabe? Ficou rebaixado a um consumidor, que coitado, o consumidor também sofreu, porque o consumidor já teve que remarcar a viagem 20 vezes, o Travel Advisor está no meio, o fornecedor aqui também não sabe o que fazer, porque também ele cancela o voo, cancela o hotel, cancela tudo, fecha o destino, o governo fecha o país. Então está todo mundo fragilizado. Conclusão, esse agente de viagem também é importante estar numa rede. Por outro lado, você tem pessoas que querem investir em turismo. Turismo é investimento, isso é um negócio. Nós estamos falando de business com a Franchising Store. Sim. E todo business era o quê? Capital. Então nós estamos falando de um negócio que vai gerar muito capital, que ele vai gerar receita, sem considerar, Gui, que tem gente que gosta do turismo, que gosta de viajar, que tem prazer de contar para as pessoas a viagem que fez. Eu diria para você que muita gente, amigos nossos que a gente tem, querem contar. Esse cara sonha em viajar em turismo. Talvez o sonho dele não seja ter uma franquia de alimentação ou ter uma franquia de produtos de beleza. O sonho dele é ter uma franquia de turismo. Então o que nós vamos propor para ele é que ele tenha a possibilidade, a partir de agora, de ter uma franquia de turismo e começar a viver o nosso mundo, que é maravilhoso. Legal. E tem uma outra coisa, né? O turismo, ele traz a cultura junto, ele traz a história junto, ele traz um monte de coisa que enriquece as pessoas que estão trabalhando com ele. Às vezes o fato de trabalhar com turismo já traz para você informações que te fazem mais inteligente, porque você vai ter que conhecer o destino, vai ter que falar sobre o destino, vai ter que entender o destino. Então, existe um perfil de gente que gosta de estar nesse meio, porque é um meio de informação enriquecedora, né? Não é aquela coisa da venda da caixinha, do todo dia e tal. O cara diariamente está ali recebendo informações de coisas novas, conhecendo, e ao longo do tempo ele vai ficando melhor, né? Ele vai ficando melhor, vai ficando mais inteligente, vai ficando mais agradável. É um cara que você senta para conversar e bate papo. A gente aqui sabe disso. E eu acho que tem muita gente com esse perfil e que está vivendo um momento que eu vou tocar aqui num outro ponto interessante também. E se a gente for olhar para o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é que dita o mercado de moradia. Né? Fazendo aqui uma análise de mercado imobiliário, eu estou envolvido no mercado imobiliário também, então eu não consigo tirar isso dentro do meu DNA ali. E o que aconteceu durante esse período todo? Houve um fluxo migratório das pessoas com o trabalho remoto para fora da cidade de São Paulo. Né? Então, muita gente dos grandes centros urbanos, isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Eu converso com gente na Europa, converso com gente nos Estados Unidos. Aconteceu as pessoas saindo dos grandes centros urbanos, porque não precisavam ficar trabalhando mais próximo ao escritório, já que ele ia trabalhar remotamente. Então ele mudava para o interior, mudava. A gente vê o que está acontecendo na cidade de Jundiaí, Campinas. Campinas, só o número de lançamentos imobiliários em Campinas foi o maior da história da cidade, de gente comprando e vindo de outras cidades morar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente agora, nesse novo retorno, a gente acelerou muito o processo de digitalização das coisas. E as pessoas pensam, e muitas empresas, empresários, presidentes de empresas, CEOs, diretores que eu converso, os caras falam, não, a gente vai para um modelo híbrido. É uma tendência a gente fazer isso, porque a produtividade foi muito boa das pessoas trabalhando em casa e tal. E aí tem um fator que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, esse executivo que sai de um grande centro urbano e vai para uma cidade menor, né, mas de um bom potencial, ele começa a observar nessa cidade que faltam alguns serviços. Por quê? Porque ele está acostumado com a cidade de São Paulo, ele está acostumado a morar em Curitiba, ele está acostumado a morar em grandes centros urbanos. Ele começa a olhar e falar, puxa, está faltando aqui esse tipo de serviço e tem potencial de consumo. Não precisa falar do interior de São Paulo, da riqueza que é o interior de São Paulo. A gente precisa falar, a região de Campinas, que é a região que eu moro, aquilo é o PIB do Chile, é uma coisa assustadora de produção. Então, pode também ser uma opção para o executivo que está trabalhando híbrido, de dentro dessa cidade que ele está, começar um novo negócio ali
que é um negócio de relacionamento, é um negócio de prestação de serviço, e é um negócio que em muitas cidades falta. Falta ali um travel advisor para fazer e trazer aquilo que a gente já conversou sobre a Gastur, né? Que é a viagem de experiência, não é só a viagem pela viagem. É a viagem de poder trabalhar o cliente de um jeito que ele fidelize o cliente, que ele traga o cliente para próximo, que ele seja um consultor mesmo no sentido de, olha, você vai viajar e eu vou preparar para você uma viagem que vai ser um negócio legal, que vai ser prazeroso, que vai te dar suporte, que vai te dar tudo aquilo que você precisa, e não a loucura do passa o cartão em 10 de tanto. E compra um hotel. E um hotel que você não sabe nem qual é. A gente vai decidir perto da viagem. Você colocou dois assuntos muito importantes. Primeiro, o conceito de franquias de turismo, como foi no passado, a franquia era uma loja gigante. E o conceito hoje não é mais da loja grande, mudou. Hoje o conceito é franquia light, é uma franquia que custa menos, é uma franquia menor, é uma franquia que pode ser de rua, é uma franquia baseada em tecnologia, né? Baseada em tecnologia, ela pode ser mobile, ela pode ser home franchising. Então a franquia de turismo ela vai mudar a cara, isso está muito consciente na minha visão e na sua visão, por isso que nós estamos juntos, né? Já não é mais o que foi. Então nós não estamos falando aquela franquia de turismo do passado, lojas gigantes, e sim lojas menores. Segundo assunto, nós estamos falando de Travel Advisory mesmo, que é consultoria de viagens. Claro que o agente de viagem vai continuar vendendo a commodity, que é uma passagem aérea simples, ou 2 noites de hotel, ou 3 noites de hotel, um aluguel de carro. E a commodity hoje, como diz, o que é uma commodity, ela é comoditizada. Ela tem um preço que praticamente varia um pouquinho para cima, para baixo, mas é uma commodity. Você pode prestar ela tem que ser parte do seu portfólio de serviço. Olha, ela é parte do serviço. Mas o grande ganho desse agente de viagem do futuro, que somos nós, é a experiência, é a qualificação, é o conhecimento, é você criar, você tem que ser criativo. Você vai ser uma agência de publicidade e inovação turística. A agência de publicidade criava peças publicitárias. Nós estamos criando as suas viagens para que podemos superar a sua expectativa. E esse caso vai ser muito legal. Claro que tudo depois da pandemia. Hoje, o agente de viagem é obrigado a saber qual país está aberto hoje de manhã, porque de tarde ele não está mais. Qual é a documentação? Qual é a documentação de hoje? Calma, porque de hoje, porque até hoje à noite a documentação daquele país vai mudar. Isso não é o nosso trabalho, isso nós estamos nos esforçando para ajudar aquelas pessoas, é fora. Mas o nosso trabalho de consultoria de viagens, ele vai ser sensacional daqui para frente, ele vai ser uma coisa maravilhosa. E para isso você precisava ter o quê? Empresas, tecnologia, cabeça coletiva, fornecedores, e é tudo isso que a gente montou. E sempre voltado a um público. Outra coisa importante também que você citou, o público de turismo, ele varia, a gente brinca, tem uma viagem para cada bolso, e tem um agente de viagem para cada bolso. Tem o Travel Advisor para cada bolso. Então vamos deixar claro, nenhum Travel Advisor no Brasil ele consegue sair da viagem que custa R$1 para aquela que custa R$1 milhão. Cada um tem a sua especialização. Tanto que dentro da própria rede Gastur de franchising, vão ter franchises com diferentes capacitações e diferentes tipos de passageiros, diferentes tipos de eles estão público. Localizados em regiões diferentes do Brasil, com perfil diferente de uma franchising de hambúrguer, que é tudo igual. A franchise de turismo não é tudo igual. A franchise de turismo ela se adapta a cada região e dentro da região ao mercado dentro daquela sub-região. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que colocar aqui. Isso não é uma hamburgueria. Não, e essa flexibilidade te faz mais vencedor também, né? Porque se você tem um produto que você tá encapsulado e você não pode se adaptar à tua região, às vezes você tem muito sacrifício. Se você tem um produto que é mais flexível e o serviço... A Gastur tem essa noção do serviço para o tipo de cliente, você consegue adaptar e fazer o teu negócio render, ser rentável, independente da região que você está, você tem espaço para isso. Um outro ponto que eu queria explorar com você também aqui, que eu acho que é interessante, a partir desse momento então que a gente começa a ver que o mercado de turismo... E assim, a tecnologia aproximou demais as pessoas no mundo, né? Tudo ficou muito curto, né? Portugal agora é ali do lado, né? Portugal há 20 anos atrás era longe, entendeu? Portugal é aqui do lado. O cara fala, não, eu vou até a China, é aqui do lado, não é mais aquela loucura. Então, tudo isso tá trazendo para as pessoas a vontade de conhecer destinos que não são aqueles destinos mais comuns, né? Então, o cara ir para um destino... como Miami. Miami é um destino que, para o brasileiro, de uma certa forma, já é um destino mais comum. O brasileiro de um público AB já é um destino mais comum. O cara já tem ali... Eu até brinco que... amigo meu que fala, quero ir para os Estados Unidos estudar inglês. Eu falo, vá para qualquer lugar, menos para Miami. Que é onde você não usa inglês em Miami, né? Espanhol. Então, assim...
o brasileiro já tem alguns destinos que ele meio que se vira no jogo ali. Agora, existem destinos que são esses destinos do mercado de experiência. Né? Como é que e isso tende a crescer? Na minha visão, eu acho que isso tende a crescer. Porque à medida que essas viagens vão se comoditizando, Miami vai virando commodity, Lisboa vai virando commodity, Argentina vira commodity, essas coisas é uma tendência natural de produtos que são mais explorados, você passa a ter o cara que, peraí, eu quero fazer norte da França, eu quero fazer um roteiro de vinho, sei lá, no leste europeu, tem vinho no leste europeu que a galera, né, esse vai ser o papel do Travel Advisor? Ele vai ajudar nesse processo? Eu volto de novo. O mercado é muito grande. Você tem no Brasil hoje centenas de milhões ou dezenas de milhões de viajantes. Do mesmo jeito tem o viajante que Miami virou commodity, tem o first timer, que é aquele que viajou na pandemia no Nordeste o tempo inteiro, que também quer ir para Miami, que também não foi para Cancún ainda, que também quer ir. Para você ter uma ideia, nós vamos agora esquiar na Carolina do Norte, como você acabou de falar. A experiência de ir para a Carolina do Norte é uma experiência que talvez poucas pessoas ou nenhum que esteja assistindo a gente tenha visto já. E outro dia eu fiquei sabendo que Charlotte, na Carolina do Norte, que é a capital, é o segundo mercado financeiro dos Estados Unidos depois de Manhattan. E é o primeiro mercado de cerveja artesanal. Eu não sabia. Aí, tá vendo? Então nós vamos para uma cidade... Eu gosto de dinheiro, você gosta de cerveja, a gente já percebeu. Tem uma coisa interessante, né? Vai ser o segundo mercado de cerveja artesanal com as pistas de esqui para crianças. É lugar de criança, é lugar de família. Tá vendo? Family. Você não conhece. Totalmente fora, outside, do que a gente sabe. Você tem produtos de esqui na Europa, um dos casos que a gente vende muito, que é o Clube Med de Europa, é o produto que a gente mais vende. É quase uma commodity, Gui, vendida pela Gastur. Dá para vender muito, é maravilhoso, divino, deslumbrante. Tinha que vender 10 vezes mais. Tem potencial para isso. O potencial é incrível. Dá para ter um resort só de brasileiros esquiando. De verdade. Loucura, né? Tranquilo, eu posso colocar, como eu fazia Bariloche em julho, eu posso colocar um resort no Clube Med, só de brasileiros um dia, só de gente que vendeu da Gastur e fazer o resort a Gastur na neve, semana Gastur da neve. É infinito. Então você sai de qualquer produto para qualquer lugar, para qualquer coisa. Você pode fazer campeonato de beach tênis, você pode fazer um encontro de natureza na Amazônia, como você pode fretar um barco no Rio Tocantins ou no Rio Tapajós, para fazer um encontro empresarial. Experiência, né? Empresarial. Você percebe que o turismo é sem fim. E você falou uma coisa assim, clara. Aquele executivo que acabou acostumando com home office, porque as empresas de tecnologia, as empresas financeiras vão em tais home office, esse cara pode viajar com a família, trabalhar. Eu fiz essa experiência faz 3 semanas nos Estados Unidos, trabalhei das 9 às 17 horas, full, com o meu computador, full. E todo dia, das 17 ia para a piscina, saía, ia jantar fora, voltava, acordava no dia seguinte, fazia ginástica, às 9 da manhã eu estava no meu escritório digital. E a minha família viajando e passeando. Esse é o tal do nômade digital que a gente vai ver no futuro. Então você tem tanta tribo para viajar, que como eu te falei, este mercado é infinito, por isso que eu defino muito o modelo Agastur de disseminação desse turismo, com qualidade, com marca. Marca é muito importante. O brand awareness de uma Agastur hoje é muito grande. Sim. Eu sei que vocês na Franchise Store também vão desenvolver a minha marca muito mais, sabe? Acho que a marca Agastur ela tem que ser mais desenvolvida como uma marca sinônimo. Agastur, sinônimo de turismo bem feito, sinônimo de viagem, sinônimo de experiência em viagens. Esse é o nosso projeto com você, Gui. Legal, muito bacana. Aldo, para a gente já ir finalizando aqui, tem um outro ponto que eu acho que é muito bacana, e aí é uma opinião minha que eu vou dar e que aí fica também a dica aqui para quem está acompanhando. Eu costumo dizer o seguinte: mercados que estão passando por momentos caóticos são os melhores mercados para você investir. Porque em momentos caóticos é que você tem as mudanças de players, novos posicionamentos. Você, como empreendedor, consegue se posicionar melhor do que um concorrente que parecia inatingível. Então, na sua cidade, de repente, tinha um concorrente de turismo ali que parecia líder total. É num momento como esse que você pode falar: não, eu consigo quebrar esse cara. Agora é a minha hora de entrar, porque é assim, mercados caóticos geram oportunidade. Se a gente pegasse um caminhão de dinheiro para montar um refrigerante de cola, a gente não conseguiria fazer. Por quê? Porque existe um mercado estável. Não é caótico. São dois players que dominaram o mundo. Não tem o que fazer. Agora, quando o mercado está num momento caótico, aí eu quero chamar essa atenção, porque muita gente olha para todas essas variáveis que você falou, de vacina, de turismo, de mudança de público, e isso é oportunidade pura, 100% oportunidade. Só que como é que você aproveita uma oportunidade? Com know-how, com inteligência, com gente pensando no negócio, com gente que já viveu isso e pode te ajudar a se estabelecer e ganhar. E esse é o papel do franchise.
É por isso que a Gastur passa a ser uma excelente oportunidade para quem quer entrar nesse mercado, porque é um momento caótico do mercado, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas você entra agora, ou você converte e passa a fazer parte de uma rede, e vai ter gente pensando a estratégia do teu negócio, pensando para onde o mercado está indo, e aí você fica focado na operação, focado em ter resultado e focado em ter todo o suporte de alguém que tem um histórico, que tem uma curva ao longo do tempo. Para a gente finalizar, eu queria aí a tua mensagem, o teu convite. A minha mensagem no momento caótico é sensacional. Ontem, conversando com amigos do mercado financeiro, conversando sobre o turismo, as oportunidades de turismo, não foi você que foi o primeiro que falou isso para mim, você é o quinto que fala isso para mim nos últimos dias. Aldo, o turismo ele está tão caótico que a oportunidade da Gastur jamais vai ser repetida. A oportunidade, você estava no mercado que era estabilizado, que tinha os grandes players, os médio players, os pequenos players, ninguém se mexia, não tinha troca de cabeceira, não tinha troca de corrida. Né? Era uma Fórmula 1 que você já sabia quem ganhava, como a Fórmula 1 até um tempo atrás só tinha um cara que ganhava. Né? Agora é corrida na chuva, né? E a Fórmula 1 esse ano você viu que se ganhou a Fórmula 1 em 5 segundos. Surgiram novos pilotos, novas ideias. Então o turismo vai ser assim, o turismo é uma fórmula X, onde que todas as colocações que tinham previamente colocadas na pandemia não estão mais validadas. E vai ser dada a bandeira verde no dia que acaba a pandemia. Quem estiver mais preparado, quem estudou mais, quem se preparou, quem montou, vai sair na frente. Então é uma excelente oportunidade enxergar o turismo neste minuto. Excelente oportunidade. E as excelentes oportunidades, você do mercado financeiro, do mercado imóvel, os melhores imóveis da história também acabaram. E depois tem aquele negócio, 1 bilhão de lançamentos de imóvel que você sabe que estatisticamente alguém vai perder, né? Sim. Porque não é possível todo mundo que compra imóvel, quando você tem aquele boom, sim, todo mundo lança prédio, lança imóvel, todo mundo vai valorizar 100%, não vai. Não, existe um negócio chamado em economia, né, zona de inflexão. O ideal sempre é você pegar e fazer o negócio na zona de inflexão, naquele típico, no famoso. Ponto. A gente no turismo hoje, eu diria, assim, depois de tudo que a gente já conversou, tudo que a gente discutiu, de tudo que eu já fui estudar e entender desse mercado para poder trabalhar dentro desse projeto, eu posso garantir, a gente está na zona de inflexão do mercado de turismo. Com certeza. Então com certeza. O momento é agora. Talvez daqui 1 ano já não seja mais esse momento. Meses. Né? Porque meses. hoje a velocidade é absurda. É meses, nós somos muito ágeis, o mundo é muito rápido. É verdade. É meses. É meses. Hoje você vive, essa gravação é a prova do que nós estamos falando. Isso. Talvez daqui 6 meses a gente escute ela e fala, aquilo Exatamente. Que a gente falou já não vale mais, porque já mudou mais. Tudo. Mudou tudo, já tem os novos players, os players antigos já estão na frente, já ficaram alguns, como você quem falou. Quem subiu sentou na janelinha, quem não subiu vai fazer a viagem em pé aí, Exatamente. Tentando não cair, então, né? Já estamos no ponto de fricção, então você que é investidor, você que é agente de viagem, você que gosta disso, de turismo, eu acho que é a oportunidade que você tem de entrar no ramo, é agora. E entrar no ramo com marca, com rede, com suporte, com qualidade. Não tem lugar para aventureiro. Turismo não é para amador, turismo não é para aventureiro e turismo não é para one-timer. O cara, vou entrar porque eu acho que é legal. Não. Turismo é um ramo super sério, que tem uma responsabilidade muito grande, que são pessoas. A gente mexe com pessoas o tempo inteiro. A gente mexe com a emoção das pessoas, a gente mexe com a memória, né? A memória com as famílias. As viagens trazem memórias. Memórias, famílias. A memória ruim, você acabou com aquela pessoa durante muito tempo. Ontem eu tive um caso, eu vou encerrar essa entrevista emocionante para você. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que se chama Alex, muito simpático, não sabia quem eu era, e batendo papo ele falou assim, Aldo, você é o Aldo? O seu pai chamava Aldo Leone? Eu falei, chamava porque eu tenho 64 anos. Eu quando tinha 6 anos de idade, entrei num navio chamado Rosa da Fonseca com meu pai e com a minha mãe e fui no primeiro cruzeiro que existiu nesse país para Manaus. Até hoje, na família, a gente comenta, eu estou arrepiado aqui para você saber, que esse cruzeiro foi o primeiro cruzeiro que eu fiz e eu lembro da viagem de navio, lembro que o meu pai usava smoking e terno todo dia no navio e que eu me diverti muito. Gui, como uma pessoa de 64 anos consegue lembrar de um cruzeiro que fez com o Aldo Leone, meu pai, em 1963, em julho, para Manaus? E os detalhes, né? E detalhes, tem a foto dos detalhes, porque as fotos relembram. Ele não ia se lembrar disso se não tivesse a foto do pai dele. E ele me mandou a foto do pai dele junto com meu pai, em julho de 63, indo para Manaus no primeiro navio. A história é viva, a história ela existe, a história é real. Você vive de história. A história te faz crescer, a história te faz ter futuro.
Legal. Esse caso, para mim, Muito encerra bacana. essa entrevista de uma maneira para vocês entenderem o que é o turismo, o que é memória. E o que você, como franqueado, pode representar para as pessoas daqui a um tempo. Você pode daqui a 50, 60 anos também o cara você lembrar de representar você. Isso. Então é meio que também tem uma missão de fazer parte da vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Bom, Aldo, eu vou encerrar aqui. Eu acho essa história sensacional. Eu gosto dessas histórias porque elas trazem, de fato... humanização. É isso, que é o que a gente não pode perder com tudo que acontece de tecnologia na nossa vida, que tudo está acontecendo. A gente tem que cada vez mais lembrar que somos humanos. A pandemia, em toda essa história... Ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre isso. Ele falou: Guilherme, a pandemia me fez repensar muitas coisas, tipo os vinhos que eu guardava que eu não guardo mais, as coisas que eu deixava planejado que agora, quando puder fazer, vou fazer porque eu quero viver. Muita gente se foi com muito plano na cabeça. E aí eu fiquei pensando nele e falei: cara, você tem muita razão no que você está falando, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente que trabalha com pessoas, porque eu trabalho com pessoas, você trabalha com pessoas, um franqueado, a Gastro trabalha com pessoas, a gente tem que ter a noção de que essa é uma das responsabilidades que as pessoas vão ter daqui para frente, tipo, ajudar com que elas realizem aquilo que elas têm vontade de realizar, ser um facilitador desse processo. E isso acaba sendo uma missão que melhora o mundo. A tecnologia vai fazer a operação das coisas, mas nós somos humanos e a gente tem que levar isso em consideração e avançar. Quero agradecer aqui a tua... Adorei estar com vocês aqui na Franchise Store. Faremos outras assim que a gente tiver novidades para contar, coisas bacanas. Eu acho que é muito legal. Esse, francamente, é um podcast para trazer informação constante. Legal. A gente quer estabelecer esse canal como um canal de relacionamento com os candidatos de franquia, com o mercado de franchise e varejo como um todo. Então, te agradecer. Muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é corrido, eu sei que você já tem coisa para fazer, então valeu. Aqui não para. Então é isso aí. Vamos Um abraço em frente, grande. tá bom? Valeu, obrigado pessoal, pela tua obrigado. aí. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.